Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao terceiro webinar da Comissão Mulheres da FUNSEX. É uma grande satisfação recebê-los neste encontro, em que discutiremos um dos temas mais estratégicos e atuais do comércio internacional, que é o Acordo Mercosul-União Europeia e os impactos práticos que esse novo cenário traz para as empresas brasileiras. Meu nome é Denise Mazaro Naranjo, eu sou presidente da Comissão Mulheres da FUNSEX e eu tenho a honra de conduzir esse webinar. A Comissão Mulheres da FUNSEX, ela tem como propósito fortalecer a presença feminina no comércio internacional, promovendo debates qualificados, troca de experiências, conexão entre as profissionais e reflexão sobre os grandes desafios e transformações do cenário global. Hoje nós teremos uma conversa prática sobre oportunidades, riscos regulatórios, governança, compliance e segurança jurídica nas relações comerciais entre o Mercosul e a União Europeia. Temas cada vez mais essenciais para que as empresas que desejam competir internacionalmente. Eu agradeço imensamente a presença de todos e também a FUNSEX, né, pelo apoio institucional a essa nossa iniciativa. E eu tenho aqui a grande satisfação de apresentar a nossa convidada de hoje, que é a doutora Gisele Farinhas. Falando um pouco da Gisele, a Gisele Farinhas é advogada, especialista em direito público e privado pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, é sócia titular do GEFAC Advogados e Consultores e referência em comércio exterior, direito internacional e relações Brasil-China. Com destacada atuação acadêmica e institucional, é autora de mais de 8 obras jurídicas, muitas delas chanceladas por universidades públicas internacionais e instituições de prestígio no cenário jurídico global. Entre suas principais publicações estão O Comércio Exterior em Perspectiva, uma análise multissetorial, desenvolvida em parceria com o Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, a Universidade Cândido Mendes e a FUNSEX. Atualmente, integrante do acervo bibliográfico do STF. E também outro livro, A Consolidação Legal das Relações Brasil-China, publicada em conjunto com a OAB Nacional, China Law Society e a Shanghai University of Finance and Economics, na qual teve aprovado o artigo A Segurança Jurídica como pilar fundamental para os contratos sino-brasileiros. É também autora da obra O Comércio Exterior na Nova Ordem Global, Guia Jurídico do Comércio Internacional, com distribuição mundial pela Amazon, consolidando sua presença como uma das vozes brasileiras de destaque nos debates sobre segurança jurídica, comércio internacional e integração econômica global. No cenário institucional internacional, representa o Comitê do Brasil na Associação Lusófona de Arbitragem e Mediação, com sede em Macau. Atuou ainda como consultora da Coordenação Nacional das Relações Brasil-China no Conselho Federal da OAB, onde recebeu láurea institucional e reconhecimento à sua contribuição estratégica, além de ter presidido por 2 gestões consecutivas a Comissão de Comércio Exterior da OAB Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, e integrar a diretoria da Coordenação Estadual das Relações Brasil-China da OAB Rio de Janeiro. É ex-diretora Mas do ele converte, então, a criptomoeda no UBS por Legal, dólar ou euro, e do euro legal. Eu faz o acho que SWIFT. tem um microfone ligado. Miguel, obrigada. Já fechei. É ex-diretora do Conselho de Mulheres da Federação das Câmaras de Comércio Exterior e ex-consultora do Conselho de Política e Comércio Exterior da Associação Comercial do Rio de Janeiro. É ex-conselheira da OAB Rio de Janeiro, subseção Barra da Tijuca. Ao longo de sua trajetória, promoveu a conexão entre autoridades diplomáticas, consulados, câmaras de comércio e lideranças institucionais em iniciativas voltadas ao fortalecimento das relações internacionais e do ambiente de negócios. Sua atuação lhe rendeu importantes condecorações públicas e privadas, incluindo a moção pública da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que reconheceu como uma das vozes mais influentes do direito. Doutora Gisele, por favor, a palavra é sua. Vamos lá. Bom, boa tarde a todos. Para mim é uma honra compartilhar essa live pela FUNSEX, a FUNSEX que é vanguardista na disseminação do conhecimento
através da Funsex Mulheres, que é muito bem representada pela Denise. Denise, que é um dos grandes nomes da engenharia química, que nos honra muito ocupar essa presidência de um segmento tão importante que é a atuação do Conselho de Mulheres, né, que promove a igualdade de gênero, impulsiona a inclusão da mulher, a voz da mulher na sociedade, sobretudo no comércio internacional e no comércio exterior. Nada mais justo do que nós impulsionarmos cada vez mais a participação feminina. Então, muito me honra receber esse convite, registrando também a importância da Fabiana Camacho como nossa vice-presidente, de estar veiculando esse convite, esse gentil convite, para estarmos tratando de um assunto muito importante. Eu queria pedir para o Leonardo, por favor, Leonardo, colocar a apresentação para começarmos direto ao ponto. Quero agradecer também a presença de todos os 80 participantes da nossa live que se inscreveram para estar conosco nessa tarde, nesse final de tarde. Bom, no primeiro momento, é importante falarmos do nosso assunto central hoje, desse encontro. Eu vou pedir só para... não sei se o Leonardo que vai falar, mas para o pessoal do chat, dar uma segurada para que a gente possa passar a apresentação e no final nós vamos abrir para perguntas, ok? Então, vamos lá, nós vamos falar hoje sobre o maior acordo comercial entre blocos do mundo. Nós estamos falando de um acordo que beneficia cerca de 1/4 da economia mundial. É o acordo Mercosul-União Europeia. E nós vamos nos ater sobre as oportunidades, os riscos e a segurança jurídica, que são 3 pilares que nós podemos pontuar esse acordo, o que ele traz de benefícios, o que ele apresenta de pontos a serem objeto de adaptação pelas empresas exportadoras, e o que ele também traz de previsibilidade inaugural, porque é um dos acordos que posso afirmar ser um dos acordos mais estruturantes que nós já tivemos nos últimos tempos. Então, por favor, Leonardo, pode passar para o próximo slide. Dentro desse panorama, é muito importante fazermos uma contextualização desse acordo. Eu sempre gosto, nas minhas palestras, de trazer um pouco sobre a história de como tudo surgiu, porque eu penso que, didaticamente, quando nós entendemos a criação dos blocos, a criação daquele instituto que nós estamos abordando, fica mais fácil a compreensão, sobretudo para empresários, que têm a expertise da gestão da empresa, mas, às vezes, não tem a visão jurídica estruturante de todo aquele histórico. Então, é importante entender que, em 1991, nós tivemos a criação do Mercosul, os países que compõem o Mercosul, Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, através da assinatura do Tratado de Assunção. E, em 1992, nós tivemos a criação da União Europeia. Né? No pós-guerra, houve a necessidade da Europa de se reestruturar, criando esse bloco econômico para que se redesenhasse a questão da cadeia de suprimentos e integração econômica. Nesse sentido, lá em 1995, nós tivemos iniciativa de cooperação, nada é muito formalizado. Em 99, nós iniciamos as discussões sobre a possibilidade de uma negociação entre blocos, dado o significado econômico dessa integração. Nesse sentido, nós estamos falando de um acordo que agora, em 2026, se estabelece, mas, na verdade, ele vem sendo discutido há mais de 30 anos. Então, nós estamos falando realmente de um acordo que traz uma importância e um impacto muito paradigmático no cenário internacional. Entender que esse acordo não surgiu em 2026
por um acaso. Na verdade, ele veio de uma necessidade diante da geopolítica, que precisou se reestruturar nesse momento, diante de tantas guerras, disputas por tecnologia, as guerras que têm impactado toda a cadeia de suprimentos, e exigido uma nova reconfiguração global de novos parceiros comerciais. E, nesse sentido, se identificou que era necessário, diante até das questões tarifárias impostas pelos Estados Unidos e tudo mais, se viu a necessidade realmente de buscar novos parceiros e buscar uma estabilidade. Ou seja, é o plano B, o plano C. O que diplomaticamente se quis com a concretização desse acordo foi realmente buscar alternativas. Então, uma demanda internacional, de forma que é importante entendermos de que forma, juridicamente, esse acordo se estruturou, né? Ele se estruturou em dois cenários. O primeiro, com relação ao acordo comercial interino, que é o que entrou em vigor agora, dia 1º de maio, esse acordo comercial, com 23 capítulos focados na parte estritamente comercial, para que tivesse início a essa urgência internacional por essa nova estrutura comercial. O acordo de parceria, efetivamente, com políticas de sustentabilidade, cooperação, e o documento realmente estruturante da vigência desse acordo, ele, na verdade, tem 30 capítulos e ele ainda não entrou em vigor. Mas, a título de visão a curto prazo, nós estamos falando uma visão de que ainda até o final de 2026 nós vamos ter os estados signatários aprovando isso por parlamento e de fato, isso sendo reconfigurado juridicamente, sendo implementado juridicamente, né? Então, isso é importante nós entendermos, porque nós estamos numa aplicação provisória, mas as empresas, elas precisam ter essa visão para que elas não esperem um amanhã. Elas precisam se adaptar agora. Esse é o momento das empresas exportadoras se adaptarem, buscarem a conformidade com esse acordo. Então, Leonardo, pode passar a próxima slide, por favor. Nesse sentido, é importante nós entendermos a relevância econômica e comercial desse acordo. Qual o impacto desse acordo economicamente? Como eu disse no início, nós estamos falando de uma representatividade de 1/4 da economia do mundo. Isso é muito significativo. Nós estamos falando de um PIB combinado de 22,4 trilhões de dólares, um mercado consumidor que se amplia no quantitativo de 718 milhões de novos consumidores, e nós estamos falando de uma isenção tarifária de 91% a 95%, o que, na verdade, impacta diretamente o custo. E redução de custo significa vantagem competitiva, significa mais lucratividade que essas empresas poderão alvejar, de forma que, a título de exportações, por exemplo, no agro, nós estamos expectando cerca de 25,2 bilhões de dólares como um valor a ser atingido com essa implementação desse acordo. Nesse sentido, a gente fala de mais expansão industrial e do agro, segurança jurídica bilateral, com regras de origem claras e simplificação aduaneira previstas nesse acordo, como nós vamos ver mais adiante. Leonardo, por favor, pode passar. Então, como eu disse no slide anterior, a gente teve uma redução tarifária significativa, de forma que nós tivemos tarifas zeradas e muitas reduzidas gradualmente, fora as cotas e salvaguardas que nós vamos ver mais adiante, de modo que
é certo dizer que 95% de entrada dos produtos do Mercosul na União Europeia significarão mais da metade. Então, tudo que nós falamos a título de percentual de mais da metade, nós estamos falando de algo significativo. Então, 95% de entrada desses produtos é o percentual de oportunidade que os produtos do Mercosul terão no mercado europeu. Isso é muito significativo, sem dúvida. Ao passo que, havendo a abertura dos países do Mercosul, isso significa cerca de 91% de entrada de produtos europeus nos países do Mercosul. É importante dar ênfase a um ponto que nós não podemos ignorar, que essas tarifas têm alguns pontos de alguns segmentos, né, alguns produtos sensíveis que prevêem essa adaptação por 10, 15 anos. Essas isenções tarifárias são por 10, chegam algumas a 15 anos. Então, é importante dizer que existe um prazo delimitado hoje para essa redução. Ela não é permanente, mas ela tem um período a ser observado, certo? Então, pode passar, Leonardo, por favor. Bom, e aqui, categoricamente, eu trago alguns produtos, os principais produtos, para poder entendermos, senão fica tudo muito em conjecturas teóricas, e eu gosto de ser prática, né? Já que nós estamos aqui com um público que eminentemente são empresários. Então, o que importa entender quais são os principais produtos que tiveram redução tarifária, né? Nós estamos falando de carnes, principalmente aves, etanol e açúcar, soja, café e frutas. Ao passo que nas importações nós tivemos a redução para automóveis e autopeças, que antes era 35%, ela teve uma redução total e absoluta para máquinas industriais e químicos, vinhos e queijos premium. Então, nós vamos ter um aquecimento, uma alta competitividade esperada no setor de automóveis e autopeças, máquinas industriais, vinhos, queijos premium. A gente observa, só fazendo uma dicotomia com essa leitura, eu gostei de fazer assim, um paralelo dos principais produtos, porque a gente enxerga nitidamente, de forma evidente, que nós temos produtos muito mais importantes, como no setor carne, etanol e açúcar, soja, café e frutas, que tendem a ser mais caros, digamos assim, que vão atingir o mercado europeu do que de automóveis, autopeças, máquinas industriais e químicos, vinhos e queijos. Então, na minha leitura, isso foi muito mais vantajoso do que para o Brasil, para os países do Mercosul, do que para os países europeus. Mas isso nós vamos ver na prática, quando, de fato, nós sentirmos os setores que estão mais aquecidos ou não, porque nem tudo é só redução tarifária. Como a gente vai ver nos próximos slides, a redução tarifária dá um impulsionamento. Ela traz um benefício significativo para a formação do preço, mas ela não é o que vai definir o acesso a esse mercado. Então, pode passar, por favor, Leonardo. Bom, nesses slides a gente pode enxergar aquele ponto que eu já havia suscitado no início. Foi uma liberalização total e absoluta do mercado? Não. Na verdade, nós estamos lidando com um mercado europeu que ele tem um certo protecionismo. E, de fato, ele não liberou totalmente, não zerou todas as tarifas de todos os produtos, de todos os segmentos, né? Tiveram alguns produtos que são produtos que eles entendem serem sensíveis para alguns setores, que eles fixaram cotas. Então, o que significam cotas? São cotas, o volume que varia mais ou menos de até 5%, tanto do preço quanto do volume de produtos, que terão essa isenção. Excedeu esse percentual, você
na verdade, cai na tarifa cheia. Então, é muito importante entender que o mercado vai ser observado, né? E à medida do que significar um dano à economia europeia ou uma alta competitividade que efetivamente cria um certo risco para a Europa, de fato, ela entra nessa necessidade de cotas e salvaguardas. Então, pode passar, Leonardo, por favor. E aqui é importante trazer uma dicotomia do quais são os benefícios, o que muda para as empresas exportadoras, né? Então, quais são os benefícios, quais são os riscos com relação à previsão desse acordo? Bom, como dito, nós tivemos uma isenção e redução tarifária importante para alguns produtos, o que cria a expansão de mercados, alta competitividade e uma nova conjectura comercial, o mercado vai ficar mais aquecido. Nós tivemos a previsão de menos burocracia aduaneira, isso é muito importante, com simplificação de processos, digitalização, que acelera as liberações alfandegárias. Nós tivemos a questão da necessidade de prova de origem, tá? Para ser beneficiado com os efeitos e os benefícios desse acordo, a necessidade de prova clara de origem. Então, a empresa exportadora vai ter que provar a origem daquele produto que seja integrante do Mercosul para que haja efetivamente os benefícios desse acordo, tá? Também houve uma previsão muito específica dentro desse acordo com relação ao impulsionamento e desenvolvimento das pequenas e médias empresas, o que não existia, né, até então, inclusive internamente nos respectivos acordos, isso foi uma novidade, objeto desse acordo comercial, que não existia e foi muito interessante prever, o que traz mais transparência, redução de custos indiretos e acesso à informação, previsibilidade. Então, esse impulsionamento das pequenas e médias empresas é uma previsão capitular do acordo União Europeia-Mercosul. E quais são os riscos, né? As necessidades de adequação oriundas desse acordo. Nós temos a questão da necessidade de adequação técnica, porque o acordo não reduziu esse ponto, né? Então, nós estamos lidando com um mercado extremamente rigoroso de segurança alimentar, e realmente sanidade não só do produto em si, mas de toda a origem, toda a cadeia desse produto. Sustentabilidade também ganha um peso comercial. A gente colocou aqui a necessidade de que durante toda a cadeia produtiva desse produto haja a prova de que essa empresa cumpre o Acordo de Paris, ou seja, cumpre as metas climáticas fixadas, o combate ao desmatamento, também em decorrência do regulamento de desmatamento europeu, que é um ponto desafiador, no caso, principalmente para o Brasil, porque nós temos a necessidade de uma adequação, de provar, né, que nessa cadeia, por exemplo, de carnes, né, como nós vamos ver mais à frente, nós temos necessidade de provar que não houve o abate em zona cuja floresta foi desmatada para que virasse pasto e que esse gado foi criado ali naquelas condições originárias de desmatamento. Doutora Gisele, mas como é que prova isso, já que a carne já, né, está pronta? Isso existe uma questão de rastreabilidade genética que a gente vai ver mais à frente também. Então, é muito importante, isso é uma exigência do acordo, essa questão de conformidade com relação a esse ponto. Isso vai ser um desafio. É um fato. Fora isso, ISD, as regras de sustentabilidade, né, também devem estar não só em discurso, mas na prática, isso internalizado através de auditorias e aferições que serão verificadas, ok? Então, a rastreabilidade, como dito, é de ponta a ponta,
né, para que efetivamente haja esse acesso ao mercado europeu, ok? Então, isso é um acordo também que prevê, né, a medida que traz transparência, conformidade regulamentar e a necessidade de provas auditáveis e etc., ele traz uma previsibilidade, né? Ele traz uma previsibilidade muito interessante, que antes a gente não tinha, como, por exemplo, a exigência, né, de que todas as normas regulamentares de regulação pública, elas sejam efetivamente publicadas, previamente informadas à empresa exportadora, e isso traz um grande benefício que, dentro do contexto principalmente brasileiro, nós vemos com bons olhos, porque nós temos um volume muito grande de regulamentação e regulação estatal, e a gente muitas vezes empaca numa questão de viabilidade de investimentos, de contratos a serem implementados devido a essa questão regulatória. Então, é muito importante que a gente tenha essa previsibilidade, e isso está estampado no acordo, em que pese seja um acordo que, na verdade, ele imponha normas públicas, né? Porque ele é entre estados, então ele prevê normas públicas. O fato é que ele afeta diretamente as relações privadas, e por isso, quando da necessidade de elaboração de contratos, é muito importante que nós tenhamos esse diálogo público-privado, porque o público afeta diretamente os contratos privados, apesar de não se submeter àquela previsão. Não é importante dizer isso, porque tem muitos empresários que chegam no escritório e falam isso, né? Ah, não, doutora, mas não está previsto no acordo tal, não está previsto no tratado, mas não é isso que vai te assegurar. Porque as relações privadas, elas precisam ser previstas contratualmente, com base no que é viável a título de regulamentação, do que eles estão submetidos àquela relação estatal, mas que entre eles esteja isso previsto de uma forma muito clara, evidente e fechada e segura, assim como os advogados gostam. Leonardo, passa o próximo slide, por favor. Gente, quem tiver dúvida pode ir mandando pelo chat. Posso liberar, Denise? O chat, o pessoal já ir mandando. Me digam se eu estiver muito rápida, se vocês querem que eu vá um pouco mais devagar. Porque Exatamente, eu solicitei que quem tiver pergunta, registre no site. Faça pergunta pelo chat. Perfeito, Denise. Tá. Tá tranquilo, então, pode ver esse ritmo que tá muito bom. Tá bom, então vamos lá, gente. Eu queria fazer uma ressalva muito interessante sobre a questão do alerta sanitário para frigoríficos exportadores, tá? Esse é um assunto muito recente, mas muito importante da gente abordar, porque nós recentemente tivemos a notícia, né, de que o Brasil ficou fora da possibilidade de exportação de carnes, né, bovinas, por uma questão sanitária. E aí a gente volta ao ponto do desafio, o grande desafio para os frigoríficos, não necessariamente não usar antibióticos estimuladores de produção ou antimicrobianos, que seja, mas provar isso. Porque muitas empresas, inclusive, elas já não usam com tanta ênfase e frequência esses antibióticos, né? Houve uma redução bastante significativa no uso desses medicamentos e estimuladores. Mas a questão é provar, porque muitos não têm, voltamos a dizer, a raridade, né? A prova da genética desse animal e se ele foi submetido ou não. Então, muita desqualificação do Brasil, isso é importante dizer, não necessariamente é porque nossas carnes sejam condicionadas ali a elementos, a medicamentos, estimuladores, etc. Mas sobretudo no que tangencia a documentação. E para a Europa o que importa é isso, é importante gravar, é documentação. Então, se os frigoríficos
não se adiantarem, não investir em tecnologia, em rastreabilidade, em documentação, em compliance internacional, em conformidade legal, eles daqui a pouco vão estar fora. Eles têm até 2027 com essa previsão no acordo para que haja essa conformidade, essa adequação, né, para conseguir a rastreabilidade dessas carnes e, consequentemente, acessar o mercado europeu. Ou seja, as condições que o governo conseguiu implementar através desse acordo, né, o bloco Mercosul com a União Europeia, são promissores. Mas, se, na verdade, não houver uma adequação das empresas exportadoras, sobretudo no que tangencia a exportação de carne bovina, né, que nós temos uma cota, inclusive, de 7,5%, a título de tarifas, né, 7,5%, a gente não vai ter realmente o que se espera do acordo no que tangencia a exportação de carne bovina. Então, isso é importante trazer esse alerta, que é um alerta sanitário de adequação de conformidade legal. Então, pode passar, o Leonardo, por favor. E um dos desafios, como a gente vem trazendo esse ponto, que é muito importante a gente vislumbrar, que um dos principais desafios é a questão do regulamento de desmatamento europeu. Tá? Há exigências realmente importantes de geolocalização de origem, necessidade de transparência auditável, né? Os prazos são curtos para que você faça a prova dessa rastreabilidade, e isso tem sido um desafio realmente. Já anteriormente era um desafio, porque, na verdade, essa exigibilidade do mercado internacional, ela é uma exigibilidade de muito tempo, já fazem mais de décadas que existe essa exigência a nível de comércio internacional, mas para as empresas brasileiras, sobretudo, e focando aqui no Brasil, que é onde nós estamos falando, né, exibindo essa informação, compartilhando essa informação, nós verificamos que para o Brasil isso ainda é um desafio, né? Então, é muito importante a gente enxergar esse ponto como um ponto a ser objeto de adequação para ontem, com investimento de tecnologia, duas diligence e meios de meios auditáveis. Aí você vai perguntar, doutora Gisele, mas, na verdade, eu vi lá no acordo, ler uma frase, que diz o seguinte: olha, a empresa exportadora, ela pode simplesmente assinar uma autodeclaração, se autodeclarar, né, que os produtos dela estão de acordo com as políticas de SDI, não são provenientes de desmatamento, os produtos, e que atendem toda a conformidade legal. E, na prática, eu sei que muitas empresas vão fazer isso, né? E que, então, a gente implementa todas as exigências do mercado europeu. Gente, tudo parece muito bonito no papel, mas na realidade é muito diferente. Na verdade, uma autodeclaração, ela não é auditável. Ela não é auditável. O que é auditável? É a confiabilidade do mercado naquela declaração, naquela autenticidade do que você está realmente exibindo ao mercado, expondo ao mercado. E, nesse sentido, a gente vem trazendo aqui uma criação da agropecuária DNA muito vanguardista, que é a criação do passaporte genético digital. Ele, na verdade, ele cria a viabilidade auditável através da rastreabilidade do animal. Ele cria a possibilidade de verificação de origem, do que esse animal foi alimentado, quais as fazendas que ele passou, e dessa forma ele cria toda uma cadeia de autenticidade verificável, aferível, que é um documento potencial para uma auditoria. Então, simplesmente, você tem um documento que ele passa pelos órgãos regulamentares, ele é um documento oficial, que ele traz à empresa exportadora o benefício de
olha, se houver alguma auditoria para verificar a autenticidade dessa carne, né? Se foi exposta a antibióticos, quais fazendas ela passou, se é oriundo de desmatamento ou não, e etc. Nós temos aqui esse documento que é o histórico do animal. E ele, portanto, goza de confiabilidade no mercado. Então, a gente deixa essa sugestão para as empresas exportadoras. Leonardo, pode passar. Bom, então a gente volta nessa questão. E esse dia hoje não é um luxo, não é um discurso bonito. Na verdade, esse dia é o quê? Um requisito comercial de confiabilidade, é governança, é o passaporte para o mercado europeu. Isso não é só discurso. A gente tem diretrizes, né? Você vai perguntar, doutora Gisele, mas fica muito hipotético o que é esse dia, né? Eu acho que governança, esse papo de social, isso aí está muito assim, um discurso que eu não consigo entender direito. É normal, os empresários não entendem isso, né? Então, é importante a gente trazer o que, na verdade, isso na prática, o acordo, ele traz como diretrizes de implementação de ESG. Ele, na verdade, ele traça diretrizes ambientais, né? Conformidade climática, a questão do combate ao desmatamento, como nós já vimos. Então, ele traz diretrizes ambientais de conformidade legal. Diretrizes trabalhistas. Isso é importante trazer aqui de antemão para os empresários, que, na verdade, as diretrizes de conformidade trabalhista traz a questão, a ideia de que alguns negam até hoje, por incrível que pareça, às vezes fico espantada, confesso para vocês, o reconhecimento de que os direitos trabalhistas são um direito humano. E quando a gente fala de ambiente internacional, nós falamos de direitos humanos. O direito de trabalho é um direito humano. A observância trabalhista é um direito humano. Então, é importante saber que durante a sua cadeia de produção não teve nenhuma violação do direito trabalhista. Claro que, doutora Gisele, mas não houve nenhuma violação. Isso é impossível para o empresário. Obviamente, mas a tentativa de sempre ter conformidade trabalhista, ou seja, adequação, redução, para que você não tenha ali um histórico de violação de direitos trabalhistas e, consequentemente, humanos. Isso fecha portas no mercado europeu. Isso pode ser um ponto de entrave para que você acesse o mercado europeu. Isso tudo é auditável. Ainda trazemos também um tripé, né, da questão do ESG com relação à questão governamental, né, governança, que são políticas sólidas e documentação auditável, como eu disse. Não basta uma documentação qualquer, é preciso uma documentação ao tempo da exigência, né, em curto prazo de tempo, para que você não caia no limbo, que é um risco protecionista, que eles, de fato, paralisam e você não consiga acessar esse mercado tão promissor, podendo, inclusive, ser eliminado. Então, essa que é a verdade prática desse acordo, ok? E, para isso, compromisso com rastreabilidade, due diligence, né? E certificações. Lembrando que eu faço um alerta muito importante, que é uma tendência internacional. Na prática, a gente já teve até um case desse tipo aqui no escritório, que é com relação à questão da verificação dos fornecedores, porque é uma cadeia. Então, às vezes, a sua empresa é comprometida com práticas, né, de combate a questões de violações trabalhistas e tudo mais, mas, na verdade, todos os fornecedores daquela sua cadeia para que o seu produto, né, resulte no seu produto, não são. E acaba tendo um risco reputacional muito grande sobre isso. Então, é muito importante ter essa visão, ok? Então, pode passar, Leonardo, por favor. E nesse ponto, como eu falei, que nós tivemos uma redução drástica tarifária com relação a alguns produtos. Tivemos redução, na verdade, redução drástica e até isenção total, né? Com relação às tarifas, nós tivemos alguns segmentos com cotas previstas e nós tivemos algumas salvaguardas. Dentro desse ponto das salvaguardas, que é importante o exportador ficar
atento, né? Como eu disse no início, hoje o importante para um bom empresário não é só ter uma visão do produto, que o produto dele é excelente, o produto dele é bom. Não é só isso. Na verdade, ele tem que ter uma visão do todo para que ele se planeje, porque existem salvaguardas previstas nesse acordo e que podem afetar, de fato, a exportação efetiva desses produtos, né? Então, nós temos salvaguardas automáticas, que são o gatilho de volume, ou seja, foi verificado um aumento de 5% acima da média. Pode ser que, de fato, crie uma ação emergencial de 21 dias para que seja investigado se, na verdade, aquele produto se justifica ou não, ele vai estar isento ou vai pagar tarifa cheia, isso afeta ou não a economia europeia. E aí essa investigação é até muito ágil, mas o fato é que ela pode afetar, né, o seu produto no porto. Ela pode efetivamente fazer com que haja uma impontualidade e uma inviabilidade, inclusive, do seu contrato ser implementado, que você receba o valor desse contrato, fique ali parado por um tempo que você não esperava. E aí a importância do contrato bem redigido, porque essas previsões dentro desse acordo, os produtos que foram exportados dentro desse acordo, eles têm que efetivamente ver mecanismos de sopesar e reequilibrar esse cenário. Eu costumo dizer que o empresário bem preparado não é aquele que exporta um bom produto, mas é aquele que prevê riscos que são possíveis e está preparado pelos riscos. Para os riscos, então, ele está com o plano A, ele tem um plano B e ele tem um plano C, de forma que se ele cair para o B, para o C, ele está garantido. Então, esse é o nosso trabalho. Pode passar, Leonardo. Então, vamos lá. Quais são os impactos práticos nas cadeias de exportação? Nós temos, na verdade, uma reconfiguração de todo esse risco operacional, né, com relação a essa concessão tarifária. Então, a gestão desse risco operacional, e eu vejo que eu já estou com 49 minutos, Denise vai matar 50 minutos, que tem as perguntas, eu já estou vendo que elas estão me olhando assim, de fato, esse bloco, esse acordo entre blocos, ele, na verdade, reconfigurou as cadeias de exportação. De fato, há uma necessidade de rastreabilidade de toda a cadeia produtiva, e isso o mercado talvez não estivesse preparado. Nós temos uma exigência muito significativa com relação à conformidade legal de toda essa cadeia e maturidade das empresas exportadoras. Então, a questão de rastreabilidade também dos fornecedores, com quem você se associa de forma a implementar a cadeia desses produtos, o compliance, a conformidade legal, o jurídico através dos contratos, a logística, a tecnologia, a geolocalização, os contratos eletrônicos, e, enfim, toda essa readequação que precisa ser realizada. Leonardo, pode passar. Eu não sei quantos slides que eu já estou olhando para a tela aqui. Então, riscos e oportunidades. Eu coloquei 4 para a gente fazer uma dicotomia rápida aqui, né? Os riscos são os custos de SD e compliance operacional. A maioria das empresas brasileiras, por exemplo, não estão, talvez, preparadas para esse custo operacional, de certificações, rastreabilidade, organização, adequação para esse mercado tão rigoroso. Nós temos uma pressão competitiva intensificada, com certeza a importação desses produtos aqui para o mercado brasileiro, sobretudo, vai ter um impacto competitivo relevante, e até mesmo no mercado europeu, e talvez isso traga uma concorrência acirrada, é o que esperamos diante de um volume tão expressivo de aumento de importações e exportações. As salvaguardas automáticas, que devem ser previstas em contratos para que você não fique, de fato, afetado sobre algo como uma força maior e, de fato, não tem uma previsibilidade ali no período de tempo em que haja, por exemplo, uma investigação que resulte numa conclusão que o seu produto se encontra conforme as necessidades do mercado europeu.
mas, na verdade, ele passou por uma investigação. E barreiras técnicas e documentações exigidas, como a gente já se deparou, né? Já enfrentou esse ponto. E oportunidades. Quais são as oportunidades? Isenção e redução tarifária, o que afeta o preço drasticamente, trazendo novos mercados, o acesso ao mercado expandido, a previsibilidade e segurança jurídica por mecanismos já previstos nesse acordo entre blocos, o que traz interessantíssimo, né, a viabilidade jurídica que nós podemos implementar via contrato, e a diversificação de tecnologia avançada, trazendo esses smart contracts, esse cenário muito mais desburocratizado que esse acordo nos apresenta. Pode passar, Leonardo. Então, segurança e previsibilidade, segurança jurídica, como eu disse, contratos eletrônicos são previstos, né, não só entre os estados, mas eles podem ser implementados e impulsionados em contratos privados, né, seguindo as regras da Organização Mundial do Comércio, OMC. Há uma previsão de mediação e arbitragem, inclusive no que tangencia aos contratos, né, entre os Estados-membros, que já é uma realidade nos contratos privados, com uma forma de autocomposição entre as partes, de que não tenham que se recorrer à justiça, obviamente, porque nós estamos falando de diversos regramentos de países diferentes, então é muito importante trazer de que forma essa mediação, essa arbitragem, ela vai ser implementada, e o acordo traz isso, o que nos viabiliza a implementar uma estruturação jurídica muito mais interessante, porque a partir do momento que o próprio acordo traz essa previsão, a gente reforçar isso nos contratos privados traz um cenário bastante promissor para resolver. Mas eu costumo dizer que um dos principais papéis do advogado é, na verdade, não socorrer a quando o problema existe, né? Mas criar estratégias para que o problema nem se instaure. E a transparência regulatória é um dos pontos mais importantes, que é a exigibilidade pelo próprio acordo de publicação antecipada dessa regulação, das normas públicas e regulamentos que vão tratar esse acordo entre blocos. Pode passar, Leonardo. Gente, se eu for cair, são 54 minutos. A gente vai cair, não? A live? Vai não, Gisele. Aqui não tem não. Pode seguir, Gisele. Está muito rica a sua explicação aí. Pode seguir. Olha, eu falo desde pequeno. Gente, como eu falo. Mas tudo bem, vamos lá. Eu trouxe aqui um checklist de adequação estratégica, tá? Para as empresas. É claro que eu até preparei, aqui no escritório a gente preparou até um e-book para enviar para as pessoas que estão prestigiando a live, né, de um checklist para a empresa. Enfim, é uma diretriz, não substitui o jurídico, mas traz uma diretriz mais aguçada para as empresas que estão assistindo aqui, porque às vezes é muito rápido e fica muita informação para quem não está acostumado, né? Então, a questão da auditoria, governança e assessoria jurídica. A gente traz aqui alguns pontos que são muito importantes para o empresário ele já se antecipar, como eu disse. A questão documental, prova de origem, revisão tarifária, isso tudo é muito importante ser observado desde o início, né? Para que você tenha efetivamente uma exportação de sucesso. Pode passar, Leonardo. Leonardo? Acho que... Eu deixo aqui uma recomendação de leitura, tá? Que é um livro de minha autoria, super recente, 2026, saindo do forno. Gente, mas esse livro já tá um sucesso. Eu estou impactada, porque não é porque é meu, não. Mas eu já tive vários empresários que já me mandaram feedback, eu fiquei super feliz, várias traders, inclusive, porque realmente eu tentei ser eu penso que nós estamos diante de um cenário geopolítico muito crítico, que traz um significado histórico para a gente muito importante. Então, eu tive a iniciativa desse livro a partir até de um convite da Frente Parlamentar de Petróleo, Gás e Energia, para que eu fizesse uma palestra sobre esse ponto. E eu falei, por que não, já que esse tema é tão rico, fazer um livro, né? E eu decidi fazer o livro para contribuir com esses debates, e justamente quero trazer a realidade que esse livro tem um capítulo
específico sobre o acordo Mercosul e União Europeia. Então, ele é muito rico para, de fato, se ter acesso a esse conteúdo e se readequar, ok? Então, deixo essa sugestão, está na Amazon, acesso mundial, e todos podem adquirir o livro. Pode passar, Leonardo. Certo. Doutora Gisele, muito obrigada. Ainda continua? Não, ainda continua, gente, não acredito. Não, ainda pode, mas desculpa. vou finalizar. Tá Eu acho bom. que esse é um dos últimos. Então, aqui uma síntese executiva sobre o que nós estamos colocando, né? Então, em síntese, o acordo Mercosul-União Europeia é um divisor de águas, né? Ele recompensa a eficiência, a transparência e a responsabilidade socioambiental, ao mesmo tempo que pune a informalidade, a falta de rastreabilidade e o amadorismo. Então, nesse mercado europeu, as empresas que pretendem exportá-las precisam efetivamente buscar a integração das nossas riquezas produtivas, mas a partir de uma visão madura para alcançar esse mercado. Então, e a segurança jurídica desse novo mercado, né, na vigência desse acordo entre blocos, ela passa por uma visão interdisciplinar, não necessariamente só de regras, mas de uma visão do que está acontecendo no todo do mercado, que impacta diretamente na viabilidade do que se encontra previsto. Ok? Então, pode passar, Leonardo. Aqui eu deixo meu contato institucional, para caso vocês queiram acessar o site do escritório, o telefone, mas enfim, estamos à disposição para esclarecer qualquer ponto. Acredito que no chat, não sei se tem perguntas, Fabiana, mas aqui encerra a minha palestra. Obrigada a todos, gente. Desculpa se eu falei muito. Doutora Parabéns, Gisele, Gisele. parabéns. Muito obrigada, Gisele, pela excelente apresentação. Ela, sem dúvida, foi uma exposição rica, esclarecedora, que trazendo uma visão prática, estratégica, jurídica sobre os impactos do Acordo Mercosul-União Europeia para as empresas brasileiras. E nós vivemos hoje um momento em que o comércio internacional deixou de envolver apenas tarifas, como você bem pontuou, né? Então, passou também a exigir das empresas governança, rastreabilidade, conformidade regulatória, capacidade de adaptação, nesse cenário global cada vez mais complexo. E justamente para aprofundarmos alguns desses pontos tão relevantes, nós vamos dar início agora ao momento de uma conversa, um bate-papo que nós chamamos, né, Fabiana, de talk show. Então, eu convido agora a vice-presidente aqui da Comissão Mulheres da FUNSEX, a Fabiana Klaus, tá, que vai conduzir esse bate-papo com a doutora Gisele Farinhas. Fabiana, é com você. Boa noite a todos. Gisela, você está de parabéns. A apresentação foi muito esclarecedora, trouxe muito conhecimento, principalmente nas mudanças que vão ocorrer com esse acordo. E aqui eu fiz algumas perguntas para você ajudar e a gente entender um pouco mais. Doutora Gisele, para começar, em que momento o comércio exterior deixou de ser apenas uma discussão tarifária e passou a exigir governança, rastreabilidade e capacidade regulatória das empresas? Isso, na verdade, Fabiana, é uma tendência do mercado internacional, não só é uma especificidade desse acordo entre blocos, mas a verdade é que o mercado internacional como um todo vem nessa tendência há mais ou menos mais de uma década, exigindo a rastreabilidade, exigindo compromisso com questões climáticas do Acordo de Paris, há um esforço com relação ao combate ao desmatamento. Então, na verdade, existe uma necessidade do Estado regulamentar isso, né, através dos acordos e tudo mais, porque o mercado exige que esses compromissos sejam atendidos. E nada mais promissor e efetivo do que observar isso no comércio exterior, né, nas exportações. Então, é um compromisso que as empresas têm que se readequar, o mercado privado precisa se adequar, mas é uma realidade do comércio internacional como um todo.
Você até falou que as pessoas falavam muito em autodeclaração, né? E que isso não traz rastreabilidade necessária para poder comprovar realmente que está se cumprindo. Exato. Muitos fazem autodeclaração, mas qual é a confiabilidade, qual é a isenção dessa autodeclaração? Então, se ela não tiver realmente em conjunto com documentos auditáveis, realmente essa autodeclaração ela pode ser questionável. E num mercado que há essa abertura significativa, e aí a gente restringindo mais ao objeto da nossa palestra, nós falamos realmente de um mercado competitivo, em que a empresa ela precisa buscar essa conformidade através da compliance dela, através da reestruturação dela interna, para que ela não perca tempo. Olha, houve uma necessidade de comprovação, a necessidade de apresentação de documentos, auditoria internacional que seja, que pode vir, na verdade, da própria empresa, né, europeia, que ele tenha essa possibilidade de atender isso em um curto prazo de tempo, né, de forma que ele não perca essa possibilidade. Então, hoje eu costumo dizer que tempo no mercado internacional é tudo, né? Com a tecnologia, com as novas formas de rastreabilidade que nós temos no mercado, como eu citei, a própria passaporte genético digital, nós precisamos, que é por blockchain, tecnologia blockchain, então é auditável, né? E isso é que importa para o mercado europeu. Muito bem. Me diga uma coisa, o acordo Mercosul está apresentando-se como uma grande abertura comercial. Na prática, qual é a principal mudança mesmo que as empresas brasileiras ainda não perceberam? Eu penso que as empresas ainda não perceberam que não basta ter só um produto interessante, um produto bom, com qualidade, né? Não basta ter só isso. Na verdade, tem que ter documentação, tem que ter rastreabilidade, tem que ter compromisso com esse DI, tem que efetivamente ter eficiência, rapidez, compromissos ambientais, de governança corporativa. Então, esse ponto é que o mercado ainda está imaturo, né? A prova disso é essa exigibilidade com relação à exigibilidade sanitária, né? Dos próprios frigoríficos que nós tivemos notícia há pouco. A carne pode ser de qualidade, com certeza né? E pode ser promissora, pode ser necessário para o mercado europeu, ou seja, o mercado quer receber essa carne, mas, no entanto, se ela não tiver a documentação, a rastreabilidade, o compromisso com antimicrobianos, com redução de antibióticos e etc., e provar isso, né? Provar isso, não só constar lá que se compromete com as melhores práticas do mercado. Eu adoro, às vezes, uns contratos que chegam no escritório, que a empresa se compromete com todas as diretrizes necessárias, ambientais, né? E quando você vai ver na prática, ela não tem documentação, ela demora a responder. A gente pede a documentação, ela não sabe onde, doutora, não sei como conseguir isso, é difícil. Isso não tem como, né? Tem empresário que fala isso para mim. Isso não tem como, doutora, isso está me pedindo, não é viável. Eu falei, cara, você vai perder. E é assim, o mercado é assim, o mercado quer o tempo dele e é muito importante para aproveitar, né, as empresas diplomaticamente. Isso com certeza foi um mecanismo de impulsionamento. Então é interessante, é promissor, que é um mercado em euros, né? Para que a empresa, principalmente brasileira, deixe de aproveitar esse benefício, vai ser lamentável, né? Muitas empresas enxergam o acordo como uma oportunidade, mas também existe receio de aumento da burocracia, como você vem falando. Na sua visão, o saldo teria que ser mais positivo ou mais desafiador? Não, acho que o saldo é mais positivo. O saldo é mais positivo, porque apesar da redução tarifária, você falou assim, teve redução tarifária, doutora Gisele, mas ao passo que houve necessidade de internamente haver, né, mecanismos de rastreabilidade, certificações, isso tudo custa dinheiro, né, toda essa estruturação. E aí, isso será que não é um desafio a ser pensado? Na verdade, se isso é uma tendência do comércio internacional, vamos pensar assim, isso já é uma adequação que já deveria existir, a verdade é essa.
E, na verdade, com tecnologia, inteligência artificial, todos esses mecanismos que nós temos a título de tecnologia que faz uma rastreabilidade rápida, né, daquele documento apresentado e tudo mais, eu acho que isso é uma adequação que nós precisamos ficarmos atentos e nos adaptarmos o mais rápido possível, né? E para as pequenas e médias empresas, para acompanhar esse novo padrão de regulação global, como é que elas podem fazer, já que já há um custo muito alto, como você vem falando aí, de rastreabilidade, de implantação desses sistemas, e o pequeno e o médio, como conseguir fazer essa exportação e, de qualquer forma, também atender todos os padrões exigidos? Eles estão sendo vistos de forma diferenciada? Exatamente, como eu disse, no acordo há essa previsibilidade de um capítulo específico, né, para as pequenas e médias empresas. Isso é um fato que estimula, traz abertura de mercado e tudo mais. Mas um grande ponto, de fato, não podemos ignorar é que, como disse, a questão da certificação, da rastreabilidade, da cadeia de insumos, né, que precisa ter toda essa estruturação, talvez seja um desafio muito relevante para o pequeno e médio produtor. E uma alternativa que algumas associações e cooperativas já estão se movimentando é buscar ser o suporte para essa adequação de certificações através de convênios e impulsionamento para esses pequenos e médios produtores, sobretudo em regiões mais precárias, né, o Fabiano, porque a gente está falando de exportação, que às vezes o produto ele vem lá, né, de regiões muito precárias, que não tem esse acesso tão acentuado de tecnologia, sobretudo, né? E até de informações. Aqui estamos falando, né, do Rio de Janeiro, região metropolitana, então nós temos acesso a essa informação. Mas será que lá nas regiões do interior do Brasil e tudo mais, nós temos esse acesso a essa informação, né? Então, aí é uma importância, inclusive, da FUNSEX disseminar esse compartilhamento de dados, né, para o pequeno e médio produtor. É verdade, porque realmente o acesso é muito importante, porque quando você fala o pequeno, rural, lá no interior, é difícil você ter acesso a algumas coisas e você pode estar perdendo uma oportunidade. Eu acho que essa ideia de cooperativa e de associação é bem interessante. A gente está vendo aí que o advogado das empresas, né, ele vai sair muito do júri tradicional para uma atuação mais estratégica dentro das empresas. Como é que a senhora vê isso? Assim, eu que tenho já uma história constitucional, né? Essa pergunta do advogado foi para mim. Eu não poderia deixar de enfatizar realmente uma grande oportunidade para o advogado, mas exige realmente uma especialização acentuada, contínua e cirúrgica da advocacia para acessar esse mercado. Porque, de fato, são contratos muito complexos, né? Você pode trabalhar com a parte de investimentos e contratos, e até a mediação e arbitragem, né? Traz um nicho, uma viabilidade de atuação muito interessante para o advogado, mas ao passo que exige uma atuação de bastante responsabilidade, porque ela exige a visão não só de regulamento, então, não só regulatória, ele precisa analisar, mas o diferencial do profissional, o profissional que se destaca, é aquele que consegue analisar toda a geopolítica, o impacto, o que pode dar certo, o que pode não dar certo, que ele tem um relacionamento no outro país, né? Por exemplo, a Europa, sem um relacionamento no outro país, para que haja uma convergência e um diálogo para uma situação que vir a acontecer. Então, é preciso compreender, a verdade é essa, compreender a legislação do seu país, a legislação do país de destino, né, dessa exportação, e também as diretrizes do acordo, para que você, de fato, faça regulamentar ali toda essa cadeia, essa questão, se houver algum problema. Agora, sobretudo, muito importante, que você tenha acesso de representantes no país de destino, porque quando você precisa resolver questões documentais, isso facilita muito, né? Você tem um networking, você tem realmente um networking ampliado para que você possa, porque hoje, Fabiana, você lida com parte de energia, né? Mas hoje a contratação, né? Dificilmente a contratação comercial ela é feita pelas partes, mas a contratação de estrutura jurídica, via de regra, ela é entre escritórios de advocacia.
Então, por quê? Porque a empresa não entende disso, né? A empresa não, o empresário não lida com isso. Então, são os setores da empresa dele que delegam ao jurídico e a gente consegue costurar essa questão. Então, sem dúvidas, é um mercado promissor e agora pago em euros, né? A diferença, principalmente com a cotação. Para mim faz toda a diferença, já faz lá, né? O Swift Code já habilita a sua conta para receber, enfim, fazer todos os detalhes. Aí o Miguel estava falando em euros logo no início, enfim, já me impulsionou, porque é isso que importa para a gente também, né? Não só fazer um bom Verdade. contrato e ter um impacto positivo, mas também os nossos honorários. Existe algum setor brasileiro que, assim, que você acredita que vai sair especialmente fortalecido com esse acordo? Na verdade, o agronegócio, eu acho que vai ser um setor, fora o setor cárneo, né, que são as carnes, eu acho que o setor do agronegócio também vai sair bastante fortalecido com esse acesso a esse mercado europeu, tá? E a inteligência artificial e tecnologia, qual o papel decisivo aí no compliance no comércio exterior? Como eu te falei, a inteligência artificial, gente, é uma realidade mundial. Ela não retrocede. Não adianta essa resistência. A inteligência artificial já está, né, sendo adotada até nos tribunais. Eu não vou ter essa resistência porque a inteligência artificial. Gente, isso é uma realidade. A gente precisa ter responsabilidade com a inteligência artificial, precisa regulamentar a inteligência artificial. Mas ela é uma realidade e totalmente benéfica, porque se ela é bem usada, ela consegue encurtar tempos, né? Então, por exemplo, verificação dessa rastreabilidade, dessa autenticidade do documento e tudo mais, é uma realidade nas empresas internacionais, os tradings, né? Principalmente as chinesas, que são aí as vanguardistas na questão da tecnologia, elas já adotam muito isso, e o mercado europeu não é diferente, né? O mercado europeu, com certeza, já usa essa tecnologia e não retrocede. Então, a melhor forma é que as empresas brasileiras exportadoras e as integrantes do Mercosul se adequem a essa questão da inteligência artificial e, no que for seguro, o que for possível reduzir e, claro, aferir constantemente os resultados que essa inteligência artificial possa trazer a encurtamento de mecanismos operacionais, enfim, o que possa ser benéfico para a empresa adotá-la. Agora, sempre tendo aferições, auditorias, né? Verificação do que essa inteligência artificial está apresentando para a empresa de benefício ou não, ok? Ok. Me diga uma coisa, existe alguma exigência regulatória internacional hoje que você considera excessiva ou desproporcional? Não, como eu te falei, essa questão, por exemplo, dos pequenos e médios exportadores, né? Realmente eu acho que pode ser um pouco excessivo, porque eles não têm esse capital. E essa estruturação de associações e cooperativas é algo que ainda precisa ser impulsionado, porque, como bem coloquei, no início, em algumas regiões, a gente não tem essa realidade nem de associação nem de cooperativa, eles não têm esse esclarecimento, né? E, de fato, isso pode ser, considerando que há necessidade de rastreabilidade desde a sua origem, né? Desde lá do nascimento, enfim, do início dessa produção. Então, isso pode ser um desafio. Pode ser que esses pequenos e médios empresas queiram alçar esses voos, mas elas não consigam ter acesso. Elas vão precisar desse esclarecimento, dessa conscientização e dessa readequação, tá? Isso pode ser um grande desafio. Isso é uma exigência do mercado, então não há o que fazer, porque o acordo prevê isso, então isso não vai mudar, entendeu? Então isso pode ser, pode ter um capítulo lá bonitinho para os pequenos e médios Posso exportadores, mas simplificar, na né? prática... Exatamente, mas na prática, será que vai ter esse acesso? Será que essas empresas exportadoras vão ter fôlego de competitividade efetiva num mercado que está sendo aberto 95%? Então, assim, é algo que é questionável, né? Na prática. A gente só vai ter uma correta noção disso, Fabiana, depois de um tempo da implementação desse acordo, sem dúvida. Se uma empresa hoje tivesse 3 prioridades imediatas para começar a se preparar para esse novo cenário, quais seriam?
Na verdade, a prioridade é buscar a conformidade legal via compliance e adoção do compliance. O que é o compliance, né? É verificar desde o início da sua cadeia de insumos e produção toda aquela conformidade legal, né? A questão do respeito e adoção às regras de ESG, eu acho que é um ponto importante dentro desse cenário. E o terceiro ponto, eu acredito que é um contrato bem estruturado. Eu acho que precisa, então, conformidade legal, documentação e parte contratual jurídica. Eu acho que é um tripé que a gente pode pensar de início de conversa, porque sem documentação você não entra, não adianta ter redução tarifária, sem a compliance que traga uma conformidade legal com relação à governança, direitos trabalhistas, questões sanitárias e tudo mais, ambientais, você não consegue entrar, então também é um empecilho. E a questão contratual, que é o que estrutura tudo isso. Se der errado ou dando certo, você tem uma estrutura jurídica por trás disso interessante, porque, Fabiana, a realidade é que muitas pessoas não veem e pensam que exportar é brincadeira. O que eu quero dizer exportar é brincadeira? Eu vou fazer uma exportação, então tem as regras públicas e eu não vou fazer contrato, porque advogado é caro, e eu vou fazer a exportação, vai ser assim, porque o meu produto é bom, excelente, vai ser um estouro. Quando chega na realidade, muitas quebram. Por quê? Porque nem passa. São questões habilitatórias, ou seja, antes de conhecer o seu produto, tem questões regulamentadas e que precisam ser observadas. Então, muitas empresas quebram. Na pandemia foi a maior... Isso foi real, porque houveram restrições, paralisações, e as empresas quebraram, empresas de cargas milionárias. Então, assim, o prejuízo foi eloquente. E a gente precisa tirar esse mito, né? Desfazer esse mito do brasileiro, que o brasileiro ainda é muito assim. O meu produto é bom e é isso que vale. Isso está falando é uma verdade, porque teve um caso mesmo aí em São Paulo, de um produtor de amendoim. Como o contrato dele estava mal feito, ele chegou lá, o pessoal foi fazer a checagem da carga e disseram que não era a qualidade que ele estava prevendo, não estava se prevendo uma outra qualidade, e ele fez assim, a gente não vai receber não, então a gente só paga 50%. E ele teve que deixar a carga dele por 50%, porque para trazer a carga de volta ia se estragar, e terminou que se não a vantagem é você ter um bom contrato. No caso, ele não tinha. Não, e às vezes é mais caro para você trazer do que deixar lá, deu perdendo. Entendeu? Então, tudo isso é o contrato que prevê, é um contrato de complexidade, né? Então, é isso que eu falo, porque a viabilidade de resolver uma situação como essa, e como eu disse, é um mercado leonino, que tem as suas proteções, né? Principalmente o europeu, mercado europeu, mas, no geral, o comércio internacional num todo, né? Ele é leonino, porque muitas vezes o cara, a empresa, né? Ver que realmente aquilo ali vai ser perdido, ele tem uma vantagem sobre aquele cenário que se estruturou, não tem contrato, e ele se vale daquilo ali em benefício próprio. Então, para que a empresa exportadora brasileira realmente não fique a fazer a vontade, né, de quem pode mais, de fato, ela tem que se salvaguardar, né? Ela precisa ser inteligente o suficiente e responsável, porque quando a gente fala de dinheiro, a gente fala de responsabilidade para estruturar. Pode até que aconteça alguma coisa errada, né? Mas vamos tentar evitar ao máximo, né, para que isso não aconteça. Existem mecanismos, a verdade é essa, existem mecanismos, e esse acordo para mim foi sensacional, juridicamente, a estrutura jurídica dele, eu adorei, eu achei assim, excelente, né? É bom quando a gente tem meios para trabalhar de uma forma regulamentar com excelência, né? Eu gosto assim, porque a gente consegue estruturar de uma forma a, de fato, resguardar a empresa que nos contrata. Então, essa é a diferença. Olha, eu ia ficar aqui muito tempo fazendo perguntas, porque o assunto é interessantíssimo, mas pela adiantada da hora, para encerrar aqui, qual é a mensagem que você deixaria para os empresários sobre o futuro comércio nacional, dessa nova ordem global? Olha, aproveitem, se adiantem, se adequem. Peguem conteúdo dessa palestra, que foi riquíssima. Eu tentei trazer aqui todas as vertentes, as principais diretrizes,
para as empresas exportadoras, porque o que a gente quer, sobretudo, com toda essa oportunidade que a diplomacia nos trouxe, né, e nos apresenta, é o desenvolvimento do nosso país, né? Nós dependemos disso. Então, nós precisamos realmente, cada um de nós, não olhar só para si, sobre a exportação individual, mas para um todo, e a gente conseguir aquecer o mercado, recuperar os danos aí que nós sofremos recentemente aí no pós-pandemia, estamos ainda em recuperação de tudo isso. Então, a gente precisa, cada um de nós, fazer a nossa parte. E nós estamos aqui para apoiar, estruturar tudo isso. Não vai exigir maturidade operacional, vai exigir responsabilidade, mas nada na vida se faz com falta de compromisso. Então, o compromisso é o que vai ser o ponto importante, o ponto nodal de diferenciação entre a empresa madura e preparada para acessar o mercado europeu e o amador que, na verdade, vai perder essa chance, não vai ser nem habilitado, né? Vai ser um sonho e uma experiência ruim. Então, não deixe isso para depois. Se adeque, se adiante, para que você possa ter a melhor experiência e a melhor lucratividade possível. Muito obrigada, Gisele. Foi maravilhoso esses seus esclarecimentos. Eu acho que a palestra foi muito rica, trouxe muito conhecimento. Eu ficaria aqui mais algum tempo só ouvindo sobre o acordo, porque assim são mudanças culturais que vão ter que ocorrer nas empresas, né, para poder realmente atender os padrões internacionais. Mas assim, é um mercado, como você disse, paga em euro. Então, dependendo do produto que você está exportando, vale a pena a adequação, ou para você sonhar em exportar para um mercado que é de excelência, né? Eles precisam das nossas exportações, nada é por acaso, né? Eles abriram esse mercado porque precisam também dos nossos produtos, né? É interessante para eles e a gente precisa aproveitar as oportunidades, e para isso preparação vai ser o mais importante. Denise? Bem, estamos chegando ao final do nosso webinar. Valeu muito a pena nós estendemos aqui, né? Nós até trocamos mensagem, né, Fabiana, que íamos deixar, porque está tão rica a sua palestra, Gisele. Então, eu gostaria, muito, muito rica mesmo, importante passar essa mensagem, dar esse conhecimento. E eu gostaria de agradecer imensamente a doutora Gisele Farinhas pela brilhante participação, pela generosidade que você teve em compartilhar seu conhecimento e pelas reflexões tão relevantes trazidas hoje. Agradeço também a você, Fabiana, pela sempre excelente condução do talk show, e especialmente a todos vocês aqui que estiveram conosco nesta tarde. Voltando aqui, a Comissão Mulheres, a FUNSEC, segue comprometida em promover esses debates aqui atuais, estratégicos e conectados a esses grandes temas, porque aproveitamos até a vigência do acordo, essa entrada do acordo com a União Europeia para fazer essa apresentação hoje, tão boa que foi hoje. E eu convido todos a continuarem acompanhando as nossas próximas iniciativas e eventos. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos e desejo uma excelente noite. E até o próximo webinar da Comissão Mulheres. Tá bom, gente? Boa noite a todos. Obrigada a todos pela audiência. Olha, nós batemos recordes de mais de 80 pessoas nos assistindo. É o recorde da FUNSEC Mulher. Esse é o padrão. Sucesso, sucesso. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, abraço. Boa noite. Tchau.